Olá, meu irmão e minha irmã, mais uma celebração. Que bom que Deus nos tem conservado até esse dia. É fruto da graça e da misericórdia de Deus, por isso eu quero convidar você a louvar ao Senhor, onde você estiver, com quem você estiver, de todo o seu coração, e a celebrar este culto juntos. Vamos juntos dedicar o nosso louvor, as nossas orações, a nossa reflexão a Deus. Eu convido você para um tempo de oração. Paizinho, nós estamos diante de Ti, invocando o Teu santo nome, e sabemos que essa é uma experiência de fé e que promove transformação na nossa vida. Queremos ser transformados por Tua palavra no dia de hoje, através dos louvores, através das orações, através da reflexão do texto bíblico, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nós e através de nós para promover transformação e formar na nossa vida cada dia mais a vida de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Rei. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Olá, igreja! Convido você a cantar com a gente agora, a adorar a Deus junto com a gente nesse momento de música que a gente vai ter, tá bom? Junte-se a nós, vamos lá! Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em Tuas mãos, eu Teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim Teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo Tu deste a mim. Deusinho novo, faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo
tua vida hoje em mim. Estou hoje aqui pra te entregar a minha vida em teu altar. Com teu amor vem me curar. Meu coração quer te adorar. Estou hoje aqui pra te entregar a minha vida em teu altar. Com teu amor vem me curar. Meu coração quer te adorar, Senhor. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a criação te louva, eu também vou. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida das, que formam-se ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também vou. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar.
Se a criação te segue, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Se as montanhas se prostram, eu também vou. Se os mares louvam alto, eu também vou. E se tudo existe pra te exaltar, também vou. Se os ventos te obedecem, eu também vou. Se as rochas a ti clamam, eu também vou. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. Que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. Obrigado, Jesus. E ao teu falar, o que é igreja? Bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Amém! Se da morte levantaste, eu também vou. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também vou. Vejo em tu bilhões de formas de amar. Cada um por quem morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também vou. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode mensurar. És aquele que não deixam só pra trás. Amém. Seguimos com a nossa série Lutando por Vocês, a prática da fé, do amor e da esperança. Nós pegamos carona com a oração do apóstolo Paulo, quando ele diz na carta aos Colossenses: estou orando por vocês, estou lutando por vocês, esforçando por vocês. Enfim, esse conjunto de ideia que nos ensina e que nos revela que a caminhada com Jesus é uma caminhada comunitária. E esse tema, essa série, ela tem por objetivo nos encorajar nesse tempo, porque nós estamos isolados, nós não estamos nos vendo. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, você não está lutando sozinho, você não está lutando sozinha. Nós estamos em oração por você, tem gente orando por você, tem gente lutando por você, tem gente preocupada contigo. Nós não estamos sozinhos. Na comunidade de fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém caminha sozinho.
Nós estamos engajado na vida do outro, até ver formado em minha vida, na sua vida, na nossa vida, a vida de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos caminhando nessa série e reforçando esse compromisso de lutarmos uns pelos outros. E nós já vimos até aqui acerca das virtudes cristãs, acerca das virtudes da fé cristã, como Paulo orava e se engajava para que essas virtudes florescessem na vida daqueles irmãos a quem ele escreve a carta aos Colossenses. Nós também já conversamos acerca da prática da fé no domingo passado com Israel Mazakorati, relembrando que a fé ela deve ser exercitada, trabalhada, deve ser acrescida de conhecimento e de relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá capacidade e condição para ver e enxergar o mundo a partir da perspectiva do Evangelho e aplicar essa fé, ter de fato uma fé prática, uma certeza e uma convicção no nosso viver de que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor e que nós estamos nele, guardados nele. E hoje nós conversaremos acerca da prática do amor. Nós estamos falando sobre a fé, o amor e a esperança, e o tema de hoje é acerca da prática do amor. E eu convido você a ler o texto de Colossenses capítulo 3, verso 14. Eu quero pensar apenas esse verso e trabalhar aqui um pouco do capítulo 3 para conversarmos acerca do amor. O texto diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha, a gente sabe que o amor é um tema comum na história da humanidade. A gente sabe que o amor é o que impulsiona as artes, o que impulsiona as relações humanas. Nós sabemos também que cada dia mais nós vivenciamos realidade de ódio. E é interessante essa contradição na história humana. Assim como o amor é um tema comum aos seres humanos, a realidade ou as realidades de ódio, de morte, de violência que são contrárias ao amor, elas também se fazem presentes. E nós vivemos em tempos onde cada vez mais nós vemos as bandeiras do ódio serem fincadas com naturalidade até. E aqui vale a gente, como discípulo de Jesus, relembrar que o amor nos deve ser uma prática constante. E o amor é essa virtude que Deus faz nascer em nós e que nos faz viver e construir uma nova realidade. Nós veremos isso aqui a partir desse texto. Mas primeiro eu quero fazer um destaque, porque Paulo ele começa o versículo dizendo, acima de tudo, porém. Se você ler o capítulo 3 de Colossenses, você vai perceber que é um livro muito bem conectado. Paulo está conectando uma parte a outra, ele começa o capítulo 3 falando portanto, ou seja, marcando um divisor ali. Ele vai agora, a partir do capítulo 3, inserir uma perspectiva mais prática acerca do que ele ensinou nos 2 primeiros capítulos. A lógica é mais ou menos assim: Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Isso significa que nós que estamos sobre o senhorio de Cristo devemos viver de tal forma. E aí no capítulo 3, no capítulo 4, ele descreve acerca dessa prática. Então aqui ele também começa fazendo aí uma contraposição, acima de tudo, porém, acima de tudo o quê? Do que ele falou antes, ou do que ele está fazendo esse destaque e sobrepondo o amor acima dessas coisas que foram postas antes. Vamos só dar uma recapitulada aqui no capítulo 3. Ele começa do verso 1 ao verso 4, encorajando aos irmãos, desafiando os irmãos a viverem uma vida procurando as coisas do alto. E nós conversaremos um pouco mais acerca disso, mas relembrando aqueles irmãos que eles nasceram de novo e que agora o olhar deles deve estar centrado em outro local, em outra pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não mais na velha vida. Ele também, do verso 5 ao verso 7, nos desafia, encoraja, exorta a vivermos uma vida, a fazer morrer a nossa velha natureza. Nós não precisamos mais
a sermos dominados pela nossa velha natureza, porque agora a vida de Cristo flui em nós, então é possível romper com tudo que era da velha natureza, é possível romper com as imoralidades, é possível romper com os desejos de morte, é possível romper com uma vida marcada pela mentira, por uma vida marcada pelo ódio, enfim, ele também nos exorta, nos encoraja do verso 8 ao verso 11 a abandonar todas essas coisas. Então não é apenas fazer morrer a velha natureza, mas é também abandonar todas essas coisas, uma ação contínua, mas que revela, e ele faz esse destaque justamente para revelar a intensidade dessa luta. Nós diariamente precisamos fazer morrer a velha natureza a partir do poder que temos em Cristo Jesus, e nós precisamos abandonar tudo que diz respeito à velha vida, a velha forma de pensar, a velha forma de ver o mundo, a velha forma de se relacionar, os velhos modelos, os velhos paradigmas, enfim, isso tudo tem que ficar para trás, porque em Cristo tudo se fez e tudo se faz novo. E também no verso mais próximo, imediato, nós vemos do verso 11 ao verso 14, que como povo de Deus, nós precisamos nos revestir de uma nova roupagem. Nós somos chamados a usarmos, e aqui é muito legal essa figura que ele usa, né, do despir e do vestir, revestir. Nós precisamos nos vestir com novos valores, com novas virtudes, compaixão, misericórdia, bondade, paciência ou longanimidade, mansidão, a capacidade de suportar uns aos outros, a capacidade de perdoar uns aos outros. Então, depois de expor todas essas questões, principalmente do verso 11 ao verso 14, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa é a nova roupa de vocês agora em Cristo Jesus, essas são as novas virtudes. Na vida que antes era marcada pelo ódio, agora é marcada pela bondade. A vida que antes era marcada pela mentira, agora é marcada pela verdade. A vida que antes era marcada pela impaciência, agora é marcada pela paciência, pela longanimidade. A vida que antes era marcada pelo individualismo, agora é marcada pela capacidade de suportar um ao outro. A vida que antes era marcada por um rancor sem fim, agora é marcada por um perdão, como nos foi concedido em Cristo Jesus. Então, a partir dessa lógica é que vem o verso 14, quando o apóstolo Paulo diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, esse é o desafio do apóstolo Paulo acerca da prática do amor. E aqui, novamente, nós precisamos despir, na verdade, em Cristo Jesus. Com a sua morte, nós morremos com ele. Com a sua ressurreição, nós ressurgimos com ele. É isso que Paulo diz no capítulo 3, no verso 1, logo no começo desse capítulo. Então, nós podemos e já fomos em Cristo Jesus despidos da nossa velha natureza. Agora nós precisamos diariamente nos revestir desse novo homem, nos revestir dessa nova natureza, nos revestir desses novos valores, nos revestir dessas novas virtudes e, acima de tudo, porém, nos revestir do amor. Agora, um primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre qual amor fala o apóstolo Paulo. Sobre qual amor que o apóstolo Paulo está falando. Eu já disse no começo que o amor é um tema comum da história humana. Só que, obviamente, que o apóstolo não está falando para a gente se revestir desse amor da perspectiva romântica ou da perspectiva pueril das relações, ou da perspectiva emocional do amor do tipo eu gosto disso, eu gosto daquilo. É muito mais profundo esse amor pelo qual o apóstolo Paulo nos exorta, nos encoraja, nos desafia a nos revestirmos. Ele está falando acerca do amor manifesto em Cristo Jesus. É desse amor que o apóstolo Paulo está falando para que nós agora nos revistamos a todos.
Olha o que Paulo fala acerca desse amor na própria carta aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 19 ao verso 23, no meio da belíssima poesia onde Paulo exalta o senhorio de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Ele diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Tudo isso que Paulo descreve para nós é fruto do amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor que nos reconcilia. O amor de Cristo é esse amor que reconcilia todas as coisas, ou seja, o amor de Cristo é um amor de reconciliação profunda, e é desse amor que nós devemos e podemos, por meio da graça de Deus, nos revestir. O amor de Cristo é o amor que dá a si mesmo como sacrifício, que verte o seu próprio sangue precioso, porque todas as coisas foram reconciliadas por meio do sangue derramado na cruz. E esse sacrifício de amor, que é a perspectiva mais nítida e clara e encarnada do que é o amor, a partir da perspectiva bíblica, faz com que nós vivamos uma realidade de paz. Então nós podemos e devemos ser revestidos por esse amor que oferta a si mesmo em prol do próximo e que gera paz e estabelece a paz. O amor de Cristo é um amor que traz para perto quem estava separado. Antes nós éramos inimigos, estávamos separados de Deus. Mas Cristo, por causa do seu amor e da sua obra de amor, nos trouxe para perto, nos deu o privilégio de chamar Deus de Pai, de Paizinho. É o amor que converte inimigos em amigos. É o amor que diz: eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. É desse amor que o apóstolo Paulo está falando para que a gente se revista, um amor que nos apresenta diante de Deus, um amor tão poderoso que nos apresenta diante de Deus. Nós, pecadores, rebeldes, ele nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É desse amor que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando para a gente se revestir de um amor próprio, do meu amor. O meu amor não vale para nada. O meu amor é cheio de erros e de falhas. O meu amor não se sustenta com o tempo. Mas o amor de Cristo é o amor perfeito que foi colocado à nossa disposição para que a gente ame como o nosso Senhor Jesus Cristo. É desse amor que nós devemos nos revestir. É esse amor que Paulo apresenta como uma nova roupa, que nós devemos usar, que nós devemos vestir, que está à nossa disposição. É da profundidade desse amor. Agora você imagine uma vida marcada e revestida por esse amor. Você imagina um pai, um filho, uma esposa, um cidadão, um ser humano que ama com amor tão poderoso que tem capacidade de reconciliar as coisas que estão ao seu redor. Reconciliar-se a si mesmo, reconciliar os próximos, reconciliar-se com os próximos, ser instrumento de reconciliação do homem com Deus, ser instrumento de reconciliação da humanidade com a criação, com a natureza. Você imagina alguém que ama com esse amor e que é revestido desse amor, que dá a própria vida, que coloca-se como servo, que abre mão das próprias vontades
para abençoar o irmão. Você imagina alguém com esse amor tão profundo, revestido desse amor, com a capacidade de trazer para perto quem está longe, de unir quem está separado, de fazer tornar-se um amigo aquele que é inimigo. É desse amor que nós somos chamados a nos revestir. Agora isso levanta uma pergunta. Como nos revestimos desse amor? Esse amor é para além do que nós pensamos, esse amor está para além das nossas próprias forças. Como é que nós nos revestimos desse amor? E aí um outro texto, nesse mesmo capítulo, no verso 1, onde Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. Como que nós nos revestimos desse amor? Por meio da fé, como nós falamos. Primeiro, crendo que essa nova roupa está à nossa disposição. Crendo que é possível sermos preenchidos por esse amor de Deus. Crendo que o mesmo poder que Deus operou para trazer o nosso Senhor Jesus Cristo da morte, ressurgindo, está à disposição da igreja, opera em nós, através de nós, e por isso pode nos fazer viver essa realidade de amor. Então, o primeiro é crer, ter essa certeza e essa convicção. E segundo, é redirecionar o nosso olhar. Procurem as coisas do alto. Aqui, Paulo não está falando para a gente andar olhando para cima, né? Não é essa a lógica. E nem para a gente ter uma fé alienada que foge, que escapa da história. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: a vida de vocês não consta mais nas coisas da velha natureza. Não podem ser mensuradas. As crises, as dúvidas, as angústias, os anseios de vocês não podem ser mais respondidos com as filosofias dessa época, com os instrumentos, com as ferramentas dessa época. Eles não dão conta porque fazem parte da velha natureza. Mas a vida de vocês agora está escondida em Cristo Jesus, com Deus. E é para Ele que nós devemos olhar, e é para Ele que nós devemos buscar as respostas da nossa vida. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, ou seja, recalibrem a forma de pensar, de ver e de responder as ações e as questões da vida, não mais pelas coisas terrenas, mas pelas coisas que vêm do alto, que vêm do Cristo. E nós sabemos que o meio pelo qual nós nos instruímos e mantemos os nossos pensamentos nas coisas do alto é a partir de uma relação profunda, de intimidade profunda com Cristo Jesus, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho que nos é ensinado nas Escrituras, por meio da comunhão com Deus, através das orações, das diversas práticas espirituais que nós temos, por meio da vivência comunitária, que é um meio onde nós lutamos uns pelos outros, oramos, intercedemos uns aos outros e juntos caminhamos para o desfrutar dessa nova vida, por meio de uma vida de piedade, enfim, e tantos outros movimentos. Como é que nós nos vestimos, nos revestimos dessa roupa? Por meio da fé e por meio de uma relação profunda com Jesus Cristo. Aprofunde-se. Primeiro, creia que essa roupa está disponível para nós, que é possível ser revestido pelo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. E viva uma vida de intimidade e profundidade com Cristo, pelos meios que nos foram disponíveis, que são instrumentos de Deus para o nosso crescimento e para a nossa relação com Cristo Jesus. Isso significa, de forma prática, viver uma vida pautada pelos ensinamentos de Jesus. Eu tinha um amigo que a gente uma vez estava conversando numa roda com outros amigos e alguém falou para ele: você é interessante, você não fala mal de ninguém, você não fofoca, né? Você não conta nada de ninguém, é difícil extrair essas informações de você. Por quê? E aí ele disse de forma muito séria e muito marcante, ele falou: eu não faço isso porque Jesus não me autoriza a fazê-lo. Isso é manter os olhos para o alto em Cristo. Isso é manter o pensamento nas coisas do alto, ou seja, definir as nossas ações e as nossas práticas a partir de um pensamento renovado
pela informação e pela relação e pelo conhecimento dado em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. É assim que nós nos revestimos desse amor profundo. E por fim, o que esse amor produz? Então nós sabemos que quando Paulo diz revistam-se do amor, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito. Nós sabemos que Paulo está falando desse amor que foi manifesto em Cristo Jesus, porque é o único amor que vale a pena se revestir. O amor da poesia logo passa, o amor das paixões humanas logo passa, o amor das emoções humanas também logo passa. Mas o amor de Cristo é o que sustenta todo o universo, é o que sustenta toda a criação. Tudo foi feito em amor, tudo foi feito por amor, tudo tem sido reconciliado em amor e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que para se revestir desse amor, precisamos ter certeza e convicção que isso é possível, ter essa fé, que isso está disponível para nós e concentrarmos os nossos olhos nas coisas do alto, ou seja, responder esse chamado divino de Deus que nos atrai com a sua graça para si, deixar que isso floresça em nós, redirecionando o nosso olhar. E por fim, o que esse amor produz? Paulo diz que esse amor é o elo perfeito. É por isso que, acima de tudo, nós precisamos nos revestir dele. Porque todas as virtudes que Paulo lista anteriormente, nos versos anteriores, a bondade, a misericórdia, o perdão, capacidade de suportar um ao outro, a longanimidade, enfim, todas essas virtudes só têm sentido e só têm conexão no amor. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que nós podemos falar a língua dos anjos, a língua dos homens. Nós podemos ter uma fé incrível, mas se nós não tivermos amor, isso de nada vale. O mesmo apóstolo diz no mesmo capítulo que nós podemos dar todos os nossos bens aos pobres, podemos dar o nosso corpo para queimar, mas se não tiver amor, isso de nada valerá. Então o amor é o que conecta todas essas virtudes e que faz ter o elo perfeito dessas virtudes, ou seja, elas funcionando de forma completa, com a motivação correta e na direção que tem que funcionar, que é na direção do próximo e para a glória de Deus. Né? O amor também, ele produz o elo perfeito, a unidade perfeita entre nós e a Trindade, ou seja, revestidos desse amor, nós vamos desfrutando de uma realidade, de uma intensidade de relacionamento com Cristo, onde a cada dia vai se renovando em nós essa nova vida. O apóstolo Paulo diz isso nesse capítulo. E nós vamos conhecendo cada dia mais e vamos crescendo cada dia mais a semelhança do nosso Criador. Esse amor produz em nós uma ligação, uma unidade perfeita com a Trindade. Nós somos reinseridos na família Deus, não somos mais inimigos, não estamos mais separados, não estamos mais distantes, agora fomos feitos filhos de Deus, chamamos Deus de paizinho, Jesus Cristo é o nosso amigo, e nós temos essa relação de intimidade, de profundidade por causa desse amor. Agora não para por aí. Nos versículos sequentes ao versículo 14, o apóstolo Paulo vai nos revelar que o amor produz unidade perfeita na igreja. Do verso 15 ao verso 17, ele vai dizer, a partir de agora que vocês vivem a partir da ressurreição, se revestiram do novo homem, se revestiram desse amor, vivam agora uma vida marcada pela paz. Uma vida que promove um ambiente onde vocês se olham, não mais a partir da sua perspectiva cultural, étnica, histórica, mas agora vocês se olham em Cristo. Cristo é um em todos, promovendo um novo ambiente, uma nova relação, que é a relação da igreja, que é um ambiente de unidade, onde todo mundo só quer o bem do outro. Onde todo mundo, revestido agora de misericórdia, suporta um ao outro, perdoa um ao outro como Cristo perdoou. Então, esse amor produz unidade na nossa relação comunitária de fé. Não para por aí, esse amor produz unidade perfeita na família. Do verso 18 ao verso 21, o apóstolo Paulo vai nos falar acerca da nova relação entre a mulher e o homem, entre o homem e a mulher, entre o pai e o filho, entre o filho e o pai.
marcada agora não mais pela cultura de Adão, de uma relação de domínio, onde o desejo da mulher seria para o domínio do homem, onde pais e filhos trabalham em ruptura, onde a família nitidamente desfruta e vê florescer os efeitos do pecado. Agora em Cristo Jesus nós podemos construir um novo tipo de família, uma família que é unida por esse elo perfeito, que é o amor. O que une a família não é o dinheiro, não é o sucesso de um dos cônjuges, não é a segurança de ter uma casa bem guardada, de ter provisão. Não é isso que une a família. Às vezes isso é até motivo de separação. O que une a família é o elo perfeito, e o elo perfeito é o amor. Esse amor de Cristo que nos reveste, visto de forma prática, na maneira como os maridos tratam as mulheres tratam os seus maridos, os pais tratam os seus filhos e os seus filhos tratam os seus pais. Não para por aí, esse amor se expande e cresce e gera unidade perfeita na sociedade. Paulo, do verso 22 até o capítulo 4, verso 1, vai falar da relação entre senhor e escravo, escravo e senhor. Essa relação agora ela é modificada. Não é mais marcada pela lógica do domínio, pela lógica do poder, mas pela consciência de que todos, escravos e senhores, estão submissos ao Senhor Jesus Cristo. Então o escravo faz tudo. Paulo diz aqui algo muito subversivo. Sirva como se você estivesse servindo ao Senhor. E diz ao Senhor, trate aquele que te serve com justiça e com direito, porque o seu Senhor é Cristo. Isso promoveu e promovia uma outra lógica de relação, na relação do trabalho, na relação social, não mais marcada pelo poder, mas agora marcada pela transformação, pela libertação, pela justiça. Olha só o que esse amor produz. Olha só o que acontece se nós nos revestirmos e permitirmos que Deus nos revista desse amor manifesto em Cristo Jesus. Nós vamos promover uma outra perspectiva de comunidade de fé e de igreja. Nós vamos promover uma outra perspectiva de família, de relação conjugal, de relação paterna e materna. Nós vamos promover um outro tipo de sociedade, uma sociedade que não se relaciona mais a partir das suas lógicas de poder, mas a partir de uma lógica de serviço, compreendendo que Cristo é tudo em todos. É isso que Deus deseja formar em nós. E era por isso que o apóstolo Paulo lutava, e era por isso que o apóstolo Paulo orava, e era por isso que o apóstolo Paulo se esforçava, para que aqueles irmãos percebessem a riqueza que nós recebemos a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para que aqueles irmãos vivessem essa realidade. É por isso que nós também nos esforçamos, é por isso que nós também lutamos, é por isso que nós também oramos, para que todos nós sejamos revestidos desse amor e vivamos essa realidade intensa e profunda para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro
coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Que a palavra de Deus floresça no nosso coração e faça gerar em nós uma vida que a todo instante se revista desse amor. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre nós e seja abundante em nós e a partir de nós. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pelo teu sacrifício de amor manifesto no teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá a oportunidade de vivenciarmos esse amor. Nós desejamos nos revestir diariamente com essa nova roupa que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Nós queremos e ansiamos ver essa vida nova na maior densidade possível aqui e agora, até que ela seja consumada com a sua volta. Nós desejamos ver os frutos que esse amor produz em nós, através de nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade e sociedade, para a tua glória, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem e sejamos revestidos por elas, hoje e sempre. Amém. Uma ótima semana para você. Que Deus nos abençoe.